Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito que está em todo lugar, o lugar de fala. Mas e se existisse uma crítica bem forte que vira essa ideia de cabeça para baixo? Uma análise que nos faz perguntar: será que esse conceito realmente ajuda a gente a entender o mundo como ele é? Para a gente entender esse argumento, nosso caminho vai ter 5 paradas, combinado? A gente começa entendendo o que é esse lugar subjetivo, depois parte para a crítica do tal deslocamento e, segura essa, vamos ver como até uma música do Pink Floyd entra nessa história toda. Parece estranho, né? Mas faz todo sentido. Vamos. Então, para começar, o que está sendo analisado aqui? É basicamente a chamada epistemologia do ponto de vista. A ideia de que o nosso lugar no mundo, a nossa posição social, define o que a gente pode saber e como a gente enxerga as coisas. Exato. A ideia central é essa. O lugar de onde a gente fala, sabe? Nossa posição social. Isso molda toda a nossa perspectiva. E o foco aqui é bem especial em grupos que, historicamente, foram silenciados ou tiveram menos espaço para se expressar. E aqui, olha, vem o pulo do gato. A experiência pessoal passa a ter um peso de autoridade, ou seja, a maneira como cada pessoa, cada grupo interpreta a própria vivência se torna uma peça-chave para a gente conseguir entender as estruturas de opressão. E isso mostra outra coisa importante. O lugar não é só uma condição que jogam em cima da gente. Não, ele também pode ser um espaço de escolha, um lugar que a gente ativamente decide ocupar como um ponto de resistência, de luta. É algo que nasce da nossa própria subjetividade. Ok, essa primeira parte está entendida. Mas agora a coisa começa a ficar mais complexa. A gente vai ver como a crítica entra em cena para desafiar essa visão do lugar como algo puramente subjetivo. E a grande pergunta que fica no ar é: será que não está faltando uma peça nesse quebra-cabeça? E a resposta, segundo essa crítica, é que sim, está faltando. O argumento principal é que aconteceu um deslocamento. O conceito de lugar foi, de certa forma, arrancado das suas raízes originais, que estavam fincadas na geografia e, principalmente, na economia. Olha só essa distinção que é fundamental para entender tudo. De um lado, a gente tem o lugar subjetivo, que é baseado na experiência, na identidade. Do outro, tem o lugar material, baseado na geografia, na economia política. A crítica diz que uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, e a gente não pode confundir as duas. E para dar mais peso a essa ideia do lugar material, a fonte busca um reforço de peso, citando Marx. Aquela famosa frase: a gente faz a nossa própria história. Beleza, mas não do jeito que a gente quer. A gente faz sobre as circunstâncias que a gente herda, que já estão dadas. Ou seja, as condições materiais limitam, e muito, as nossas escolhas. Tá, mas isso tudo ainda pode parecer meio abstrato, né? Para deixar esse conflito de ideias bem concreto, bem palpável, o autor lança a mão de uma analogia que, olha, é genial e totalmente inesperada. Prepara aí, um clássico do Pink Floyd. É isso mesmo. A pergunta que não quer calar é: o que raios Another Brick in the Wall tem a ver com essa disputa entre o lugar material e o lugar subjetivo? A análise faz um contraste brutal. Pensa só, lá na Inglaterra, a música era uma crítica à educação opressora da elite, um chamado para os filhos da burguesia se rebelarem. Agora pega essa mesma música e joga na realidade de uma escola pública no Brasil. A coisa muda de figura, né? As lutas materiais dos alunos e professores são outras, a realidade econômica é outra. A mensagem original simplesmente não cola. E aí que está a sacada. A conclusão é que a música é um produto perfeito do seu lugar material, da Inglaterra da época da Thatcher. Mas quando você tira ela desse contexto e exporta para outro lugar, com outras condições materiais, o significado dela se perde, se distorce. Ela vira o que o autor chama de uma ideia fora do lugar. Essa analogia do Pink Floyd é a ponte para a gente entender a teoria maior que o autor está construindo aqui, a teoria das ideias fora do lugar. O que acontece quando um conceito viaja de um lugar para o outro? O processo, segundo a análise, funciona em 3 passos. Primeiro, a ideia nasce num contexto político-econômico bem específico. Segundo, ela é exportada para um lugar totalmente diferente. E terceiro, a consequência. Ela se torna essa ideia fora do lugar. Em vez de ajudar a entender a nova realidade, ela acaba atrapalhando, mascarando o que de fato está acontecendo. Então, o argumento aqui é bem direto. Essa teoria do ponto de vista, ao ser importada e colocar todo o foco nas lutas subjetivas, acaba jogando para debaixo do tapete as questões econômicas, a exploração material que marca a realidade de um país como o Brasil.
Bom, e com tudo isso na mesa, a gente chega no grande finale do argumento, a parte que o autor apresenta como a ironia suprema dessa história toda. A ironia é a seguinte: ao ignorar o lugar econômico, ao focar só no subjetivo, a teoria acaba se tornando um não-lugar. É como se, na tentativa de definir um lugar, ela se perdesse num espaço abstrato, sem conexão nenhuma com a realidade material. Essa citação do texto original de Leonardo Lima Ribeiro é cirúrgica, né? Quem mais fala de lugar está nele ausente do ponto de vista filosófico. É o paradoxo. A busca incessante pelo lugar de fala subjetivo levaria a uma desconexão total do lugar material. E a consequência final disso tudo, segundo a crítica, é pesada. É a alegação de que, ao tirar o foco da exploração econômica, essa luta pelos oprimidos, sem querer, acaba trabalhando contra eles. Acaba, no fim das contas, fortalecendo o próprio sistema que pretendia criticar. E o texto fecha deixando essa pergunta no ar para a gente pensar. Uma provocação final. Quando uma crítica social escolhe ignorar a base econômica da sociedade, a quem ela serve de verdade? Uma questão que nos força a refletir sobre a conexão, muitas vezes invisível, entre as ideias que a gente defende e o mundo material em que a gente vive.